Olá a todos. Então, dando continuidade ao nosso estudo, no Manual dos Professores, estamos no item 4, quais são as características dos professores de Deus, e hoje vamos ler a parte da honestidade. Mas antes, a Ana vai ler uma oração para a gente, que é a oração que está na lição 223. Vamos lá, Ana? Pai nosso, deixa-nos ver a face de Cristo no lugar dos nossos erros, pois nós, que somos o teu Filho Santo, não temos pecados. Queremos contemplar a nossa impecabilidade, pois a culpa proclama que não somos o teu Filho. E não queremos esquecer-te por mais tempo. Sentimos-nos sós aqui e ansiamos pelo céu, onde estamos em casa. Queremos voltar hoje. O nosso nome é o teu e reconhecemos que somos o teu filho. Amém. Queremos voltar hoje. Então tá, vamos dar continuidade no Manual dos Professores, no item 2, está na página 12. Posso ler, Ana? Página 12. 2. Ah, 12. item 2. Item 2, honestidade. O que você perguntou? Eu posso ler. Sim. Vamos lá. Honestidade. 1. Opa, a Marta está entrando. Oi, Marta. A gente está na leitura. Ué, ela saiu? Tá, vamos lá. Item 2, honestidade. Marta, a gente já está na leitura, tá? Ah, desculpa o atraso, gente. Quer deixar ela abrir o livro, que aí ela acompanha. Vai. Não, mas é rapidinho, pode continuar que eu já praticamente deixo na página, tá? Tá no 4. Estamos em honestidade, não é isso? Isso, página 12. Aham, tá. Honestidade. 1. Todos os outros traços dos professores de Deus baseiam-se na confiança. Você quer ler, Marta, para ir já entrando aí, que a gente já leu a oração? Pode ser. Então vai, então lê. Então vamos lá. 2, honestidade. 1. Todos os traços dos professores de Deus baseiam-se na confiança. Uma vez que ela tenha sido alcançada, os outros não podem deixar de se seguir. Só aqueles que confiam podem se permitir a honestidade, pois só eles podem ver seu valor. A honestidade não se aplica apenas ao que dizes. De fato, o termo significa consistência. Nada do que dizes contradiz o que pensas ou fazes. Nenhum pensamento se opõe a outro pensamento. Nenhum ato trai tua palavra, e nenhuma palavra discorda de outra. Tais são os verdadeiramente honestos. Difícil isso, né, menina? Não há nenhum nível em que estejam em conflito consigo mesmos. Portanto, é impossível para eles estar em conflito com qualquer pessoa ou qualquer coisa. 2. A paz da mente que experimentam os professores de Deus avançados se deve em grande parte à sua perfeita honestidade. Só o desejo de enganar é que faz a guerra. Ninguém em unidade consigo mesmo é capaz de sequer conceber o conflito. O conflito é o resultado inevitável do auto-engano, e o auto-engano é desonestidade. Não há nenhum desafio para um professor de Deus. Desafio implica dúvida, e a confiança na qual os professores de Deus descansam em segurança
faz com que a dúvida seja impossível. Por conseguinte, só podem ter sucesso. Nisso, como em todas as coisas, são honestos. Só podem ter sucesso porque nunca fazem a própria vontade sozinhos. Escolhem por toda a humanidade, por todo o mundo e por todas as coisas dentro dele, pelo que não muda e permanece imutável, além das aparências, pelo Filho de Deus e pelo seu Criador. Como poderiam não ter sucesso? Escolhem em perfeita honestidade, seguros da sua escolha tanto quanto de si mesmos. É que a honestidade aqui, o que está falando é essa, não ter essa contradição, né, entre o que a gente pensa e o que a gente faz. Aquilo que o coração da gente sente e aquilo que a mente da gente pensa. Quando está em harmonia, a gente está sendo honesto com a gente mesmo. É aquela questão da honestidade radical, né, que a Marta estava comentando um tempo atrás. Tá em perfeita harmonia aquilo que vem de dentro com o nosso pensamento. Não existe conflito dentro da gente. Eu acho que isso é ser guiado pelo Espírito Santo, né? Quando ele fala aqui no final que não é fazer nada sozinho, né? Na verdade, você tem que aceitar o Espírito Santo como seu guia, né? Em todos os momentos, em tudo, né? Então, isso nem sempre é fácil, né? Porque às vezes a gente quer fazer do nosso jeito, né? E agora mesmo eu tive essa experiência, né? Eu entrei atrasada por conta disso, porque eu queria resolver o negócio do meu jeito. E não dá para resolver do meu jeito, porque eu não sei nada, né? Então eu tenho que entregar para o Espírito Santo e confiar, né? Porque os nossos, que aqui diz assim, ó, só o desejo de enganar é que faz a guerra. Ninguém em unidade consigo mesmo é capaz de sequer conceber o conflito. O conflito é o resultado inevitável do auto-engano. E o auto-engano é desonestidade. Não há nenhum desafio para o professor de Deus. Desafio implica a dúvida, e a confiança na qual os professores de Deus descansam em segurança faz com que a dúvida seja impossível. Cada vez que a gente pensa pela gente, a gente acaba achando, na verdade, que está enganando o Filho de Deus, né? Porque a gente está em engano. Quando o nosso pensamento vai na frente, a gente está em engano. E esse é o auto-engano, e disso que resulta o conflito. E se a gente está com a mente de Deus, né, como se diz aí no curso, a mente certa, não existe conflito, não existe engano, não existe auto-engano. Essa é a perfeita honestidade. Exatamente. Que vem a ser a guiança, né? Nisso, aí diz, por conseguinte, só podem ter sucesso. Nisso, como em todas as coisas, são honestos. Só pode ter sucesso porque nunca fazem a própria vontade sozinhos. Então, quando a gente está fazendo a nossa própria vontade, a gente está em auto-engano. Escolhem por toda a humanidade, por todo o mundo e por todas as coisas dentro dele, pelo que não muda e permanece imutável, além das aparências, pelo Filho de Deus e pelo seu Criador. Como poderiam não ter sucesso? Se a gente escolhe em perfeita honestidade, seguro da escolha, tanto quanto de si mesmo, a gente está em unidade e não existe o conflito. E aí esse exemplo, né, que o desejo de enganar é que faz a guerra, isso que a gente vê do lado de fora, toda vez que a gente, isso é um exemplo de como está a mente da gente. Quando a gente vê o engano do lado de fora, mostra como a mente da gente está. Oi, Dete. Oi, Oi, Marta, desculpem o atraso. A gente está Completamente aos poucos aqui absorvendo, né, as palavras do livro, aos poucos ela vai entrando, né, quando a gente vai silenciando, a gente entra na reunião meio agitado, né,
com as coisas que a gente faz e não quer se atrasar, enfim, né? A Marta também falou que veio atrasada. Aí, aos pouquinhos, a gente vai lendo e vai deixando que as palavras vão tomando conta da mente da gente, né? As palavras do livro. Então, e eu também. eu acho que o auto-engano, viu, Márcia, é acreditar que a gente sabe, né? Que a gente pode resolver as coisas. Isso aí. E quando a gente não sabe, né? Mesmo que nós achemos, né? Nós acreditemos que somos uma entidade, sabe? Com o poder de resolver alguns problemas, né? Porque você fala assim, não, esse problema é grande demais, vou entregar para o Espírito Santo. Mas esse pequenininho aqui dá para eu resolver. Não, não Uhum. tem problema grande nem pequeno. É tudo igual, né? Mas é muito difícil nos convencer disso, né? E o fato de É você ter isso. sido convencido uma vez não quer dizer que você já aprendeu a lição, né? Você está sempre caindo, né, nesse equívoco, né? De Eu acho que tentar é isso aí, resolver. Marta. Eu estou entendendo também aqui que a gente precisaria ser radical nessa entrega. Porque não sendo radical na entrega, a gente vai reagir ao que vier, ao que nos afetar, a gente vai reagir. E ao reagir, você se coloca como separado, né? E deixa de ser honesto, porque você Aí fala uma você coisa e quebra essa faz. consistência, que ele fala que a honestidade é consistência. Você, nada do que dizes contradiz o que pensas ou fazes, nenhum pensamento se opõe a outro pensamento, nenhum ato trai tua palavra e nenhuma palavra discorda de outra. Então tem que haver um alinhamento perfeito, né? Para que essa honestidade aconteça. Então você tem que entregar tudo completamente ao Espírito Santo. Entregar totalmente, né? Então, e tudo que vier, que acontecer para você, né, que vier, quando você olhar para fora, né, para as projeções, você não reagir, porque você entregou tudo. Então você não tem nem por que reagir, né, já que você entregou tudo. Então teria que chegar nesse estado de entrega completa. E aí Aí tu, você vai ser honesto. e aí tu vê, Ana, né, que como começa aqui, ó, honestidade, o 2, aí já diz, todos os outros traços dos professores de Deus baseiam-se na confiança. Uma vez que ela tenha sido alcançada, os outros não podem deixar de se seguir. Então, começa com a confiança, Com a né? confiança completa. A confiança total. E aí começa a se seguir como se Os diz, traços, né? as características, né? Isso. Mas a Marta falou sobre a gente não saber coisa alguma, né? E eu tinha lido um negócio, eu pensei, se a gente estiver falando sobre isso e eventualmente falar alguma coisa parecida com isso, eu vou ler. E é incrível. E aí é bem o parágrafo que eu li do capítulo 14, ensinando a favor da verdade, da parte do 10, a igualdade dos milagres. Olha o que a Marta falou, bem isso aqui. 8, o ego é incapaz de compreender o conteúdo e não se preocupa absolutamente com ele. Para o ego, se a forma é aceitável, o conteúdo também tem que ser. De outro modo, ele atacará a forma. Agora aqui, ó. Se acreditas que compreendes alguma coisa a respeito da dinâmica do ego, permita-me assegurar-te que nada compreendes, pois por ti mesmo não poderias compreendê-la. O estudo do ego não é o estudo da mente. De fato, o ego gosta de estudar e aprova inteiramente as iniciativas de estudantes que querem, aspas, analisá-lo, assim aprovando a sua importância. No entanto, eles apenas estudam a forma, sem conteúdo significativo, pois o seu professor é sem sentido, embora tenha cuidado de esconder esse fato por trás de palavras que impressionam, mas às quais falta qualquer sentido consistente quando são postas juntas.
Isso tem direto, sabe, mexido comigo, essa coisa de tu acredita que compreende alguma coisa, não sabe, sabe nada, inocente. É Não bem sabemos isso, né? nada. Sabe nada, inocente, tem que confiar, só isso. Confiar. Isso tem que ser um mantra, né? Como na nossa vida. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Porque a gente insiste em saber. E aí vem a humildade, né? Eu não sei ela deve estar intrinsecamente ligada com a honestidade, que é darei um passo atrás e permitirei que ele me mostre o caminho, né? E tem a ver com a confiança, porque se você é humilde, é porque você Exato, confia, né? Então você entrega, humildemente entrega, porque você está reconhecendo que você não é capaz de se conduzir para exato. né, para a luz. Então você precisa da guiança. Então é um ato de humildade, né? É o que ele está dizendo, que todos os traços dos professores baseiam-se na confiança. Então a gente tem que começar com a confiança e deixar que ele mostre, né? E aí o resto acho que vem atrás. Vem atrás. O ego, ele adora classificar, né? Os Sim. problemas em graves, em muito graves, em pouco graves, não é? E é aí que a gente acaba cometendo erros, porque não existe essa diferença, né? O problema é um só, é a separação. E então foi muito ilustrativo para mim agora há pouco, por causa de uma coisinha besta demais da conta, eu acabei, sabe, querendo resolver um probleminha, que eu acho que é probleminha, entendeu? Eu falei, não, eu dou conta de resolver isso aqui. E de repente aquele probleminha estava virando uma bola de neve já, sabe? E aí eu olhava para a hora e falava, gente, eu tenho que resolver isso antes das 8, mas aí foi chegando 8 e eu não consegui resolver, e eu encasquetei com aquilo, sabe? Até que eu caí em mim, sabe? Eu falei, Marta, para, você não vai resolver nada. E essa Você não questão da sabe entrega, nada. de você entregar tudo, né? E Então, mas foi entregar muito tudo e lavar as curioso, gente, mãos, até muito o que curioso. vem que te desagrada, você tem que aceitar de entregar. Igual, por exemplo, hoje eu recebi o recado de que eu vou ter que sair do home office, trabalhar presencial. Então, assim, minha primeira reação é reagir, entendeu? Mas se eu entreguei tudo, eu não posso reagir a isso, Exatamente. Não, né? Então, assim, mesmo que contrarie a sua vontade, aí que está, né, a questão da entrega mesmo, né? De ser honesto com a entrega, de ser consistente com a entrega, né? exatamente. Pedir para o Espírito Santo te ajudar a olhar para isso com os olhos do Espírito e não com o do ego, né? Porque É, do ego você vai criticar, você vai lutar para que não seja assim. Do sim. Espírito não, você vai deixar a coisa Vai como está entregar para ver para como é ele e deixar ele conduzir. O que for vai ser, né? o que tiver que te ser vai ser, né? Enfim. Hoje eu E isso é muito escutei, importante. hoje eu escutei um negócio tão legal, assim, falando sobre o nosso currículo, né? Que a gente fica pensando, por que acontece as coisas assim, assim, assado? Eu acho que eu sempre pensava que currículo tinha a ver com a sucessão de atos na minha vida do que acontecia. Através desses acontecimentos é que eu vou tendo entendimento. Mas quando ele fala que o currículo, que a gente não tem o que mudar no currículo, o nosso único currículo é o perdão. Esse é o nosso currículo. Por isso que ele não muda, é só Onde é que ele esse. fala isso? O David Hoffmeister falou isso. Ah, o David. Exato. Ele disse, o nosso currículo, eu nunca tinha pensado nisso aí. Eu achava E assim como eu, uma sucessão de atos na linha do tempo, entendeu? E simplesmente isso não é nem tocado. Ele fala, nós temos um currículo. O único currículo é o perdão. Esse é o Então, mas nosso o currículo. perdão, ele não é bem o currículo, eu acho. Até porque o SEM fala que o currículo é diversificado. E o perdão Não, não é. Marta, mas é justamente isso que eu estou te dizendo. É por a gente sempre estar querendo classificar e querer na verdade, o nosso saber. currículo só tem um item, que é o Só perdão. tem esse item, é o perdão. O resto, tudo, enquanto que a gente está pensando, o meu currículo é assim, eu vou ser professor, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Não. Para o curso em milagres, a gente só tem que olhar
aprender que a gente só tem que perdoar. Ele está aqui para a gente... É a nossa única função. É a nossa única função aqui. Qualquer outra coisa não tem importância. A função eu concordo. Agora, que é o currículo, aí eu já não sei, né? Porque mas não pensa quando já ele fala que o currículo é altamente diversificado, né? Não é, Marta. Aí que tá. A gente começa a entrar nessa discussão, tu percebe? A gente começa a entrar nessa discussão é assim, é assado, de um é assim, de outro é assado. Eu estou falando que o curso fala. Que o curso fala que o currículo pode ser muito diversificado, e é, de fato, né? Eu não sei em que capítulo do Mas por que texto tu diz que é de fato? A gente está trazendo hoje aqui uma entrega total da gente aceitar uma única coisa. Então, eu uma acredito única que o coisa que é o perdão. Sejam as lições, né? De cada um. Então, o perdão vai ser feito por lições. Que culmina no perdão, porque assim, toda lição em si leva ao perdão, né? Porque é o contrário, é a nossa Marta. única função. Mas nós temos muitas lições, né? E cada um tem uma lição diversificada. Por isso que ele fala que o currículo é diversificado, né? Mas não, enfim. Marta, é uma só, é de eu trás acho que para tudo frente. que leva à discussão não é legal porque é ego, né? Então, nesse momento, por exemplo, quem está nos conduzindo não é o Espírito Santo, é o ego, porque nós estamos querendo, né, ver quem tem razão, quem está certo. Marta, então, amada, assim, ó, o que tá nos conduzindo agora é a resistência. A gente está aqui para aprender a soltar essa nossa resistência dos nossos conceitos, entende? E tem uma coisa que ele é radical. Jesus aqui, quando escreveu esse curso, ele ditou esse curso, ele trouxe uma coisa só: a gente só tem que perdoar. Todo o resto a gente fica divagando, e acho que nessa radicalidade que a gente tem que ser consistente. Porque a forma como isso vai acontecer, aí são as coisas do dia a dia que a gente vai olhando para cada uma e vai vendo como é que a mente da gente funciona. Mas o objetivo é um só, é perdoar todas essas coisas que acontecem. E essas coisas vêm a ser só separação. Só separação. Só que se a gente olha da separação para o perdão, a gente acaba assim rolando e acaba dando significado para cada coisa que acontece. Então, se a gente olha do perdão para trás, que tudo vai desfazendo, eu acho que a gente tem uma visão do altar de Deus. E não lá debaixo, onde a gente sempre se colocou, onde a gente sempre achou que estava. Quando tu olha de cima para baixo, tu vê que o que acontece ali, ó, é para sair tudo do caminho, porque tudo isso é distração. Tu entende? Eu não tô querendo me contrapor ao que tu tá dizendo, mas eu tô buscando a forma mais radical, como ele está pedindo para a gente olhar de vez para como nossa mente nos engana nesses conceitos. E agora a gente já leu honestidade. Vamos para a tolerância? Dete, não quer colocar nada, não? Oi. Oi, turma. Oi. A Dete já toda encarangada. Meu Deus, tão frio demais em Curitiba. Então já foi a honestidade, né? Quer falar sobre isso? Não, eu acho que não, porque eu não consegui acompanhar direito. Eu estava ouvindo e me organizando. Depois eu leio de novo a honestidade para mim. Posso começar a ler a tolerância? Pode. Os professores de Deus não julgam. Vocês duas estavam julgando agora, sabia? Quem não? Estavam em julgamento. Tô brincando. Julgar é ser desonesto, pois julgar é assumir uma posição que não tens. Né? Essa questão, quando ele fala, eu acho muito interessante, porque tem uma parte no livro que, se for para você julgar,
Você tem que saber todo o passado, todo o presente, todo o futuro relacionado àquilo, né? E a gente não tem nada disso. É impossível haver julgamento sem auto-engano, isso é certo. O julgamento implica que tens te enganado nos teus irmãos. Como então poderias não ter te enganado contigo mesmo? Ainda hoje, eu estava atendendo uma pessoa que tudo para ela era o outro, os outros. A culpa é dele, dele mais daquele outro. Como é que você vai culpar alguém quando na realidade você já está se sentindo culpado, entende? É a partir da tua culpa que você projeta para fora. E a pessoa não, infelizmente a pessoa não conseguiu entender isso, que é o que eu estou lendo aqui. O julgamento implica falta de confiança, e a confiança continua sendo a estrutura sobre a qual se baseia todo o sistema de pensamento do professor de Deus. Né? O julgamento implica falta de confiança. E é real, totalmente. Você julga quando você não confia, você julga quando você está inseguro, quando você quer se proteger, se defender de alguma coisa. O julgamento entra nessa hora. Quando você se sente pequeno, impotente, que você quer mostrar para o outro, peraí, eu não vou ficar por baixo. É um super auto-engano, né? Meu Deus. Deixa que isso se perca e todo o teu aprendizado se vai. Sem julgamento, todas as coisas são igualmente aceitáveis, pois quem poderia julgar de outra maneira? Sem julgamento, todos os homens são irmãos, pois quem haveria de estar separado? O julgamento destrói a honestidade e despedaça a confiança. Nenhum professor de Deus pode julgar e esperar aprender. Que tal? Você aprende o que você ensina, né? Você está ensinando julgamento, você vai aprender o quê, né? Exatamente, Marta, exatamente. Quando você julga, você está ensinando a separação, né? Está dizendo E assim, a separação. Para não julgar, eu acho que a pessoa ela deve estar muito, muito atenta, né? Muito entregue mesmo nesse caminho. Porque o julgamento ele vem muito fácil, né? Porque a mente da gente tem camadas e camadas, né? As coisas vêm sorrateiramente, que às vezes a gente nem se dá conta e está julgando. E ao mesmo tempo, né, uma coisa ajuda a outra. Você atenta a não julgar, você vai fortalecendo, sabe? A questão do quase um Espírito mecanismo Santo. automático, né, o julgamento. Ele é praticamente automático. É praticamente, Ana, praticamente automático. Mas eu acho que um julgamento com consciência, quando tu vai tendo consciência de que tu tá julgando, tu vai ao mesmo tempo te perdoando e perdoando o outro. Sim. Porque eu acho que é praticamente impossível a gente estar aqui e não julgar, porque se a gente não julgasse, eu não acredito que a gente estaria aqui. Então é por meio dele que a gente vai fazendo, vai tomando a consciência da onde a mente da gente está. O que eu estava ouvindo, né, nessa palestra lá do David é que o curso ele foi feito não como um livro para te trazer paz, a consequência disso vai ser a paz, mas ele foi feito para uma prática, e ele serve apenas para tu enxergar onde a tua mente está, para que ela faça o perdão do que tu pensa. O problema é a gente não querer aceitar que a gente julga, o problema é a gente não querer aceitar que a gente é cheio de conceitos, a gente não querer aceitar que a gente não sabe, né? A gente o tempo inteiro fica se colocando num lugar separado do outro. E se a gente consegue enxergar isso que a gente faz o tempo inteiro, a gente vai desfazendo. Porque é para isso, é para desfazer. A postura do não julgamento também, ela dá trabalho.
E às vezes a gente não, às vezes a gente pode estar até com preguiça de ter esse trabalho. Porque você vai ter que ficar vigilante, né? Então você vai ter que exatamente. abrir mão de julgar, porque às vezes julgar na verdade o julgamento ele é um vício, né? E às vezes você sente um prazer em julgar, porque você está ali fazendo comparações, seja lá o quê, mas você está fazendo aquilo está te dando um certo prazer. Então a gente tem que abrir mão de tudo isso e ficar vigilante. E tem que Então, ver também que o julgamento é ausência de amor, né? Porque Mas se você está... Pode falar, Márcia. não é justamente isso, porque se a gente se vê julgando como uma pessoa ausente de amor, conforme a forma como a gente interpreta isso para a gente deixa de ser gentil com a gente. Porque, na verdade, Jesus sabe o que a gente faz. Ele sabe Eu não entendi que o que você falou, Márcia. Não, quando tu diz o julgamento é a falta de amor, né? A ausência de amor. A ausência de amor. Conforme eu te escuto, eu vou pensar assim, eu estou julgando a Marta, então eu não amo, né? E aí o que a gente já faz? A gente já se joga para a culpa, né? Eu julguei e eu não sou um filho de Deus. Ao fim e ao cabo, eu já estou achando que eu não sou um filho de Deus porque eu me separei, porque eu emiti um conceito, né? Quando justamente isso é para a gente rir, né? É para rir de que a gente acaba sendo uns bonequinhos de laboratório da gente mesmo. E se a gente percebe que esse é o nosso script, que a gente veio para fazer toda essa atrapalhação mesmo, para se dar conta disso e perdoar e soltar isso, que isso não é pensamento de Deus, isso para Deus, esse pensamento ruim que refletiu na mente, sequer existe, pronto, acabou, a gente desfaz. Mas a gente só vai conseguir desfazer se a gente olhar, quando a gente faz e olha. Porque e isso que você está falando, né, coisa de... daí eu começo a me sentir culpado porque eu estou julgando o outro, é a mesma coisa, né? Não saiu do julgamento, está lá. Então, gente, mas só que é assim, tem um estágio do julgamento... Você está se auto-julgando, inclusive. Tem um estágio do julgamento... Você está se auto-julgando, inclusive, não? Você sentir culpa, você já fez um julgamento de si mesmo. É a mesma coisa. Isso. Tem um estágio do julgamento, gente, que a gente também tem que ver que todo julgamento que você faz é uma oportunidade de perdão. Exatamente. É isso aí que eu queria falar. É através daquele julgamento que você percebeu que você fez, então acho que se observar é muito importante, que você essa viu é a saída, que vai no Marta. seu inconsciente, né? Porque se você nunca vê julgamento, então você nem devia estar aqui, né? Para começo de conversa. Então é sinal de que você está se observando pouco, não é mesmo? Então, exato. Tem um livro do Gary, né, que ele fala assim: se você estiver conversando com uma pessoa há 20 minutos e não a julgou nenhuma vez ainda, né, agradeça, mas se observe, será que não julgou mesmo? Né, porque é quase impossível você conversar com uma pessoa, seja ela quem for, e não julgar. E é muito sutil isso, né? O fato de eu não concordar com o que você fala e achar que você está equivocada já é um julgamento. Não, o julgamento passa pelos aspectos físicos também. Você fala, não estou gostando do cabelo de fulano. Você pensa isso, né? Mas, assim, então todo julgamento, parece pra gente que julgamento é só uma coisa muito grande, né? Mas não, ela pode ser muito pequena, né? Então, eu vejo como oportunidade de perdão, né? Então, eu, inclusive, agradeço todo dia à noite ao Espírito Santo pelas oportunidades de perdão que apareceram para mim, porque é só assim que eu vou poder liberar a minha culpa, né? Sim, e fica mais leve também dessa forma, né? Porque ficar também se perseguindo, eu estou julgando, Mas você não sente culpa, o legal disso... Julgou, não viu, já foi. Agora, interessante é ficar alerta só, tá julgando. E não sentir culpa, né? Sim, pelo amor de Deus, a gente oportunidade de perdão, a gente está em aprendizado. Né? Então, e o perdão verdadeiro, né? Quando você percebe que julgou e se perdoa por isso, e perdoa o irmão pelo que ele não fez, né?
ele te traz uma paz imediata, né? Mas olha só, e Mas por olha, que traz uma paz, Marta? Porque o perdão para mim é a compreensão daquilo que Exato. acabou de acontecer, A compreensão né? de quem você Desfazer, é, né? na verdade, né? Você é filho de Deus, você não é um ego. mas olha só o que é o desfazer aqui pelo livro, ó. Tolerância. Os professores de Deus não julgam. Aí o que diz? Julgar é ser desonesto, pois julgar é assumir uma posição que não tens. Olha a gentileza dessa frase. É impossível haver julgamento sem auto-engano. Olha como está dizendo que a gente está em engano, se a gente acha que a gente está julgando. O julgamento implica que tens te enganado nos teus irmãos. Como então poderias não ter te enganado contigo mesmo? O Sim, porque julgamento. da onde que sai o julgamento, né? É só do ego. Então, mas quando você observa e faz o perdão, entende? Isso tudo, né? É abolido, entende? Juntamente com o perdão, tudo isso daí é desfeito. É, porque ele Quando- diz que é impossível haver julgamento. Sem então, agora, se auto-engano. você julgou, O né, curioso também aqui é e que ele vai fez o falar de perdão, tolerância, ele fala de julgamento o tempo todo. Na verdade, o julgamento é falta, é a intolerância, reflete a nossa intolerância. Tanto é que na linha 8 ele fala: sem julgamento, todas as coisas são igualmente aceitáveis. Então a tolerância está ligada à aceitação e o julgamento, o não julgamento, é a realização da sua aceitação plena de tudo, seja lá o que for. É você estar completamente disponível para receber tudo que vier. Então, isso é a tolerância. É O você jamais se opor, sempre aceitar, porque você não sabe o que é. Aceitar e entregar, né? O Espírito Santo, porque você não sabe o que é aquilo. E digo Então, mais, ó. O julgamento é uma defesa contra a verdade. sim. mas quando você perdoa, faz o perdão, você desfaz o julgamento, né? Então, isso é muito importante, porque nós vamos julgar? Vamos julgar. Mas, mesmo lendo isso aqui, intelectualmente a gente entende que o julgamento é impossível, mas no dia a dia é impossível a gente não julgar, porque, cara, nós estamos aqui, né, para isso. É para desfazer isso, né? Pois é, Marta, mas daí quando tu diz assim, a gente desfaz, eu não consigo imaginar a não ser entregar em confiança e Sim, mas é o simplesmente. Espírito Santo que desfaz, não é Sim. você. Quando você É, faz ela o tá perdão, falando de Espírito Santo. o Espírito Santo desfaz o julgamento que você fez. Tanto que tem até uma oração bem legal sobre isso, né? Do Espírito Santo desfazer as consequências do seu julgamento. Porque você reconheceu, entende? Você reconheceu e fez o perdão. Porque já pensou se nós não pudéssemos julgar de jeito nenhum, nós seríamos desonestos, como diz aqui, né? Ficaria muito complicado, porque a gente acaba julgando, né? Então, aí você Pois é. ia se sentir culpado, né? Então, não, a culpa é péssima, você não deve sentir culpa jamais, né? Porque ela só traz mais julgamento. Então, fez julgamento, se percebeu julgando, faz o perdão. Quanto mais rápido, aliás, tem até uma fala da Pursa, né? Num dos livros do Gary, que eu não vou saber qual, que ela fala, como que você sabe, como que está o seu caminho, né? Se você, da escada, né? Se você está num degrau mais alto, se você está mais num baixo, enfim. Ela fala, é pela rapidez com que você perdoa, entendeu? Então, por exemplo, eu julguei você há 10 minutos atrás, mas eu percebi na hora, já faço o perdão, entendeu? Então, beleza, fiz É para rapidinho. virar Agora, quase automático, né, o perdão. agora imagina, aconteceu uma coisa comigo na sexta-feira, por exemplo. Eu não conseguia perdoar a pessoa. Eu sentava, eu sabia que eu tinha que perdoar, mas eu não conseguia perdoar, entende? Então não adianta eu falar, eu perdoo, irmão, eu te perdoo, irmão. Não, não adianta. Aí o que eu fiz? Eu peguei o livro, falei, Espírito Santo, me ajuda a abrir, ler o que eu preciso ler para perdoar essa pessoa, porque eu sei que eu tenho que perdoar, mas eu não estou conseguindo, né?
E aí é infalível, entende? O Espírito Santo, ele me surpreende ainda até hoje, mas é Vamos então lá abrir para. e tá ali, entende o que você precisa ler? E aí, nossa, eu choro toda vez que isso acontece, porque é lindo demais, né? Esse amparo, Você né? dá conta da Esse cuidado. presença, né? É a presença, é como se ele estivesse com a mão aqui no seu ombro, falando, irmão, vai, você Ele está pode, ali. você consegue, né? Então, você vai perdoar, porque você sabe que essa é a sua função, então, tá difícil, mas tudo bem, lê isso aqui que vai te ajudar, ou vê esse vídeo aqui que vai te ajudar, entendeu? Então, Bom, é isso, né? vamos lá para a gentileza, então? É o A Bora. caminho, gentileza é muito legal. é muito, Quem muita vai gentileza. ler? Que é, Então, só Marta? para fechar a tolerância, O então que a Marta falou? Eu falei a que a tolerância é o não gentileza é só o que a julgamento. gente vive, né, com o Espírito Santo. Só para fechar a tolerância, então, a tolerância ela implica no não julgamento, ou seja, na aceitação de tudo a despeito do que seja. Ok? Sim. Ok. Como é que é, Ana? Você pode repetir? A tolerância, na verdade, é o não julgamento. Para você ser tolerante, você tem que praticar o não julgamento, ou seja, a aceitação plena e completa de tudo que vier a despeito do que seja. Tá. Ok, vamos para a gentileza. A Ana que vai ler? Pode Ô, ser. Ana, só Oi. complementando aqui, eu acho que é aceitar, tu falou aceitar o não julgamento, né? É É, é, você. É porque o fala. não julgamento implica numa aceitação plena, né? Na aceitação total. Sim, daí eu ia dizer aqui, ó, tem a ver com aceitar que o julgamento é um auto-engano. Sim, sim. Pode ler então? Vai, Ana. Gentileza. Vou ler um parágrafo e alguém lê o outro, tá bom? O dano é impossível para os professores de Deus. Eles não podem infligi-lo nem sofrê-lo. O dano é o resultado do julgamento. É o ato desonesto que segue um pensamento desonesto. É um veredito de culpa para um irmão e, portanto, para a própria pessoa. É o fim da paz e a negação do aprendizado. Demonstra a ausência do currículo de Deus e a sua substituição pela insanidade. Nenhum professor de Deus pode deixar de aprender, e bem cedo no seu treinamento, que causar dano oblitera completamente a sua função na sua consciência. Fará com que ele fique confuso, amedrontado, raivoso e desconfiado. Fará com que seja impossível aprender as lições do Espírito Santo. E o professor de Deus também não pode sequer ser ouvido, a não ser por aqueles que compreendem que o dano, de fato, nada pode conseguir. Nenhum ganho pode dele advir. Certo? O dano é o que exatamente? O dano é impossível para o professor de Deus. O julgamento é um dano, ele causa um É dano. o dano. O dano é o Então, aqui julgamento. na linha 3, o dano é o O dano é resultado o do julgamento. equívoco, o erro. Ah, tá. É o resultado do julgamento. Ah, o dano é o resultado do julgamento. Ah, tá. É o resultado, não é o julgamento. É o veredito de culpa, né? O dano é o veredito de culpa, porque no que tu julga, porque aí tu tá em auto-engano, quando tu tá em auto-engano, o ser desonesto tá em auto-engano, porque na verdade o Filho de Deus não julga, o Filho de Deus não é desonesto, ele tá em total Inocência, né? Em total inocência. ele está em total unidade consigo mesmo. Sim. Por isso que diz, é impossível haver o julgamento sem auto-engano. Então, no que a gente é que acha que criou um mundo separado de Deus e fica fazendo isso e acha que isso existe. Daí o que acontece? As consequências são desastrosas, porque a gente vai acabar caindo na culpa, e aí é uma bola de neve que isso não para mais. E quando você julga o seu irmão, você está aprisionando ele Exato.
né, na ilusão. E se e, Você está aprisionando junto. e crucificando a, ele. Cada vez que você julga, você crucifica o seu irmão e crucifica a si mesmo, né? sabe, eu fico pensando assim, antes de eu, por exemplo, eu falo uma coisa, eu olho para aquilo, vejo que eu fiz errado, e aí eu vou buscar o perdão, eu penso que existe uma outra chave de soltar imediatamente no que eu virar essa chave de saber que isso que eu fiz é impossível. É impossível para o Filho de Deus. Ao invés de eu ir lá, fazer todo o roteirinho na minha mente, não, eu fiz isso, agora eu vou ver, aí eu julguei, aí agora eu vou perdoar. Então, acho que daqui a pouco a gente vai entender que esses passos são todos ilusórios também, né? E de fato a gente consegue fazer esse clique na mente assim, direto, sabendo que isso é impossível. E esse é o desfazer, né? Esse é o perdão, saber que isso é impossível. Sei lá, tô viajando aqui. Na verdade, é a projeção da sua culpa, né? O julgamento é a projeção da sua culpa para um irmão e, portanto, para a própria pessoa, como ele fala aqui na linha 5. Sim, só gera desconforto, né? Olha o que a sucessão do nosso pensamento faz. Acaba tudo em culpa, acaba em punição, acaba em condenação. Não tem outra saída. Aí se tenta consertar aquilo que se falou para tentar desdizer o que foi dito. Isso, no fim, isso é ladeira abaixo. É Isso é ilusão ladeira pura. Não abaixo. tem como sair da ilusão, na ilusão. Você tem, Exato. né? Você tem que estar fora da ilusão para você sair dela, senão você, com outra ilusão, você não resolve a ilusão. Então, a mente condicionada, eu sigo pessoas que estudam muito a mente, né? A mente condicionada, ela nunca faz nada novo, né? Ela só faz tudo baseada no passado, né? Então, ela vai sempre repetir os mesmos erros, os mesmos julgamentos. Então, estar na mente condicionada não adianta. Você pode conjecturar o quanto você quiser. Você não entende as coisas. Com a mente condicionada, não. Você tem que sair dela, né? Então, é complicado esse negócio da mente condicionada. Mas posso ler o 2? Pode. Portanto, os professores de Deus são totalmente gentis. Necessitam da força da gentileza, pois é nisso que a função da salvação vem a ser fácil. Para aqueles que querem causar dano, ela é impossível. Para aqueles que não veem significado no dano, ela é meramente natural. E outra escolha, além dessa, pode ter significado para quem é são? Quem escolhe o inferno quando percebe um caminho para o céu? E quem escolheria a fraqueza que não pode deixar de vir do dano em lugar da força infalível, totalmente abrangente e sem limites da gentileza? O poder dos professores de Deus está em sua gentileza, pois compreenderam que seus pensamentos maus não vieram nem do Filho de Deus, nem do seu Criador. Assim, uniram os seus pensamentos àquele que é a sua fonte. E assim, a vontade deles, que sempre foi dele próprio, é livre para ser ela mesma. Os seus pensamentos maus não vieram nem do Filho de Deus, nem do seu Criador. É da mente. Essa é a compreensão, né, que a gente tem que ter. E esses pensamentos, da onde a gente tira, eu não sei. Parece que a gente pega as nuvenzinhas aqui, puxa a nuvem preta para baixo, tira do nada. Tira do nada. Então, é se observar. Vocês conhecem o mestre Gualberto? Já Quem? ouviram falar nele? Mestre Gualberto. Não. Ele fala uma coisa muito curiosa. Ele fala que o nosso ego é mais ou menos assim. É como se você estivesse num quarto escuro com uma serpente. Entende? Ela pode vir de qualquer lugar. Entende? É de qualquer ângulo. E você não faz ideia de que lugar nem de que ângulo ela virá.
Mas ela é uma ameaça, entende? Então você tem que estar 100% atento, né? Então é, ele faz uma analogia, né, com a nossa mente condicionada, porque é isso que ela faz, né? Ela quer te levar para a ilusão, de todo jeito, de todo jeito. E isso é 24 horas, você tem que vigiar, né? Porque se você distrair, né, um minuto que seja, você já entrou em ilusão de novo. Então eu peço até para o Espírito Santo cuidar da minha noite, sabe? Dirigir minha noite, porque à noite também, né, a gente pode ser ego, né? Caraca, Marta agora vai fechar com um vídeo que eu estava assistindo antes. Necessitas relaxar. Querem que eu coloque? Do Eu não... David. Oi? Tá acabando a reunião? São quase, Sim, já é faltam 2 9. minutos só, É. para as 9. Quer falar, Daqui a 20h58. Você coloca mas a então o gente pode, vídeo. mas a gente pode te ouvir ainda. Mas por que você não fala do vídeo em vez de colocá-lo? Não vai mais rápido? Ah, porque daí eu vou estar julgando o vídeo. Então põe o vídeo, ô, Márcia. E eu já vou aproveitando, porque depois de ver o vídeo eu vou sair. Então, um grande beijo para vocês três, tá bom? E Beijo pra você desculpem aí o também. meu atraso por hoje, porque foi forte o dia. Ai, Tá tá bom, bom. turma? Coloca lá, Márcia, então. Vê se estão assistindo. Have to get so, Peraí. Opa. as Francis was saying, you don't have to get so really intensely caught up into right and wrong in this world. I can't tell you how many people say, did I make a mistake in form? Não tá Did I do the aparecendo, right Márcia. thing? Não? Did I do the wrong Não. thing? Para Não mim tá? está aparecendo. A legenda tá. Marta, tu tem que clicar em cima onde está o meu nome, Não, eu eu tô acho. vendo a legenda. Eu estou vendo também. Tá. Francis was saying, you don't have to get so really intensely caught up into right and wrong in this world. I can't tell you how many people say, did I make a mistake in form? Did I do the right thing? Did I do the wrong thing? Just tell me what my next step is. Tell me what the guidance is. I just tell me what to do. I have people that write to me, tell me what to do. Or they're so nervous and they're so anxious about making mistakes in form. There's so much intensity and guilt tied in there. And what Francis was sharing on Friday night was basically, you need to relax. You need to relax. You know, this intensity that you're feeling about right and wrong in terms of the world is just a distraction to keep you from relaxing. And you're not going to really be able to tune into the Holy Spirit if you're in a state of fear or anxiety. That blocks the Holy Spirit's voice from awareness. You have to begin to relax. And how can you relax any better than by admitting you have a perceptual problem? That is going to be the key to allow you to start to relax, to stop judging yourself. Right, wrong, positive, negative. Oh my gosh, that self-judgment and self-criticism is depleting. It's depressing. It makes you tired, fatigued. It just is wearing your mind down because your mind wasn't created to be a judge. And so this judgment of the form, of judgment of the behavior, and judgment of the behaviors of others is very, very debilitating. And you know, also, if to judge is still denying that it's a perceptual problem. It's not
it's not bringing it back to your mind and saying, I am mistaken about everything I perceive. It's saying, no, I'm right about what I perceive, and I did these things right and wrong, and those people did these things right and wrong, and it's trying to be right about judgment instead of admit that I have a perceptual problem. It's so important to come to this admission of a perceptual problem. Posta no grupo, tá, Márcia? Tá, eu interrompi o compartilhamento? Não, acho que Acabou. acabou. Não, ele Não. acabou. Ah, tá. Acabou. Tá. Bem Então, legal, né? Ele Fechou fala o sobre a percepção do também. mundo, né? O certo e errado, não existe certo e errado no mundo. Sim. O Ele fala que mundo a é gente ilusão. tem um mundo é problema ilusão. de percepção, né? E é para relaxar mais. Então, E mais. se você só tem que mudar a sua percepção, só isso, entendeu? Uma vez que você mudou, nada do mundo vai te afetar mais, né? Nada mais. É muito incrível isso, né? Relaxar até para isso, né, Marta? E você sabe que é sobre isso eu estava pensando hoje, né? Uma coisa muito curiosa. Houve um tempo, quando eu comecei a estudar o curso, comecei a ver muito vídeo sobre, eu simplesmente parei de ver televisão. As minhas noites eram tomadas basicamente assim, por vídeos, aula, sabe? Qualquer coisa a respeito, mais ou menos. E aí eu passei acho que um ano sem ver televisão, né? E fui voltando aos poucos, tal, e aí eu me incomodava um pouco porque eu julgava muito quando eu via notícia, né? Então eu via lá, o cara estuprou a menina de 5 anos, e aí eu já começava, nossa, mas que monstro, como assim estuprar uma menina de 5 anos? Aí eu comecei a me observar, as notícias estavam me fazendo julgar demais, né? Mas conforme eu percebia julgando, eu fazia o perdão e tal. E aí, agora vendo o jornal, recentemente, eu observei, eu não julgo mais nenhuma notícia, sabe? Assim, é tipo, se eu estivesse assistindo um filme, né? Eu achei curioso essa evolução, eu entendi que é uma evolução, né? Embora a gente não entende nada, mas eu entendi que, puxa, no É passado um isso me despertar. Se não falar Isso evolução, é um despertar. me fazia, né, ficar raivosa. E agora eu vejo como um filme, eu não julgo ninguém mais, né? Aí eu fiquei bem feliz, porque eu acho que tem a ver com o despertar, sim, sabe? Mudar a sua percepção, né, do mundo. Sim, tu tá sendo gentil contigo mesmo, né? E tá aceitando que a tua percepção tá mudando, né? Isso é bem legal. Então, sabe uma coisa curiosa? Sabe, não tem pessoas que conseguem mexer com você? Apertar os seus botões? Não tem? Sim, Ou ninguém mais certamente. faz isso com vocês? Ninguém mais. Eu não quero dizer aqui que é um monte. Então, mas é curioso, porque essas coisas vão diminuindo, né? Vai diminuindo, sim. A força disso vai diminuindo. Vai Vai. diminuindo. Então, Você vai ficando mais refratário a ataques. ainda tem aquela pessoinha que consegue te tirar do sério, sabe? Mas é cada vez mais raro, né? Cada vez mais raro. É que tu vai entendendo que isso são armadilhas, né? E tu vai vendo a tua mente como ela vai engatando nessas armadilhas que são distrações para tu fugir, na verdade, da verdade, né? Tu Então, e foge, eu falo isso de virar a chavinha, é mudar a percepção, entende? porque não vão parar, né? Isso aí vai continuar, mas tu começa a perceber diferente, né? Mas Aquela vai história, né? diminuindo, né? Isso que é Não busque bacana. mudar o mundo, mude a tua mente sobre o mundo, né? Quando isso acontece, a gente vai relaxando, né? Vai Não, relaxando. ele falou uma coisa muito verdadeira. Você mudou sua percepção, você relaxa. Porque nada no mundo mais te interessa, né? Assim, não é que você vai parar de viver, né? Não, você vai continuar vivendo, tá? Mas
vai ser mais parecido com um Você filme. vai as ter coisas. paz, você vai ficar na perspectiva da paz. Exato. Então, você vai ver tudo diferente, porque você vai estar em paz. Você não perde a sua paz por bobagem, qualquer Você não coisinha, se sabe? aprisiona, você não cai nas armadilhas, né? Até Exatamente. cai, mas consegue sair. Quando cai, sai mais rápido, né? Então, Sai e mais se rápido. observar é muito importante, minha nossa, eu acho que é fundamental se observar. Ai, aquela pessoa gerou em mim um sentimento de raiva. Nossa, eu fiquei com uma certa inveja daquela pessoa ali, né? Tudo bem você sentir essas coisas, mas se observar, né, e fazer É o que o perdão. se Você vai observar entregando, e entregando ao Espírito Santo, né? Para é você já canalizar, Exatamente. jogar aquilo para fora, isso soltar. Ele aí. É o que resolve eu ia tudo. dizer, porque o se observar é trazer para a consciência. Então, quando Exato. tu traz para a consciência, tu já está entregando. Porque o É, problema é o pensamento privado, né? De tu selecionar aquilo que tu quer pensar, aquilo que tu quer trazer, e aí acaba aquilo tendo muito mais significado. Acaba se criando, né? então é isso. É Certo, muito lindo meninas? esse caminho, né, gente? É Sim, verdade, maravilhoso. Muito lindo. verdade. Tá, Gente, meninas? Hã? foi muito bom encontrar hoje, né? Muito bom. Foi bom, sim, sempre é Nós bom, vamos né? fazer uma oração de encerramento? Não. Pode ser, quem inventa, aguenta, vai lá. Eu decorei uma lição depois de muito tempo, sabe? Agora eu percebi que hoje Dete falou muito pouco. Ela devia estar meio Talvez a atribulada. gente possa também, a gente assim, estabelecer mais ou menos um tempo de fala de cada um, para poder, talvez, dar mais oportunidade. Mas acho que ela não falou porque ela não tava, não viu Talvez muita sim, ela falou que necessidade. foi Entrou, muito ela cheio, devia né? estar com alguma coisa para resolver, assim, né? Eu achei que ela estava mais envolvida assim com as questões Ah, tá, você conhece ela melhor, profissionais. então. Não, não tanto, mas eu achei assim que ela, porque ela chegou atrasada, enfim. Sim. Mas mesmo assim, ainda ela entrou na vibe. Vai, Marta. Olha, eu não sei se eu sei ela de cor, tá? Se eu errar, me ajudem aí, porque Espírito eu não sei Santo onde ela te, tá no Espírito livro, Santo te tá bom? Se tu ilumina e errar, a ilumina gente vai te você. perdoar. Mas assim, vale a intenção, que é assim, é aquela famosa, né? Eu estou aqui para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Não preciso me preocupar com o que dizer ou com o que fazer, pois aquele que me enviou me dirigirá. Estou feliz de estar onde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curado na medida em que permitir que ele me ensine a curar. Acho que é isso, meninas. Acho que sim. Falei muito. Maravilhosa. Essa oração, gente, ela tem uma força tão grande, sabe? Quando eu tô assim percebendo que eu tô caindo em ilusão, eu faço essa oração, entende? Você tem ela copiada para postar no grupinho? Não, né? Não, eu até tenho, eu Bota só no não sei onde ela grupinho. está no livro, mas eu queria que ela saber onde ela está no livro, Depois eu vou procurar também. qual capítulo. Porque eu tenho um caderno que eu reservo só para estudo do 100, né? Então eu vejo uma frase que, sabe, que eu acho que mexe comigo, eu vou lá e registro a frase. Eu vejo uma oração que eu acho que vale a pena eu memorizá-la, né? Eu vou lá e registro a oração. E faço panfletinhos assim, coloco na geladeira, na porta, sabe? De passagens do texto, né? E essa oração eu tenho no meu caderno, então, mas eu não sei, eu não marco, né, de que parte que é. Então tá, meninas, 9h15. Tá, gente. Passou Fica com bastante Deus, hoje. então. Vocês Boa também. semana para todo mundo. Boa semana. Eu vou postar Obrigada, lá meninas, no. Vou pela. postar o videozinho que eu Aposta mesmo. passei ali para relaxar. Então tá Beijo, bom. fiquem Beijo bem. no coração, viu? Fiquem Beijo com para todo Deus e mundo. até a semana que vem. Até. Tchau. Amém.